1 Coríntios 1, 26 e 27 vai dizer assim: irmãos, reparai, pois vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você pode se sentar? Como diz aqui no texto, no finalzinho diz: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Quando nós olhamos para a nossa Bíblia, nós vamos ver várias histórias de pessoas que foram chamadas de improváveis. Eu trouxe uma história de um jovem que você já ouviu falar muitas vezes, que é Davi. Davi foi chamado para ir para o reino como músico, e ele era pastor de ovelhas. Só que um dia apareceu um gigante, e chegaram procurando vários guerreiros para enfrentar esse gigante. E os irmãos de Davi eram esses guerreiros, os mais fortes. Só que o Senhor escolheu Davi, para resumir a história. O Senhor escolheu Davi, e Davi enfrentou o gigante, e vocês sabem o final da história, ele venceu. O primeiro ponto que eu quero trazer para você nessa palavra de hoje, eu titulei a palavra como improváveis. A primeira coisa que eu quero te dizer sobre isso, sobre essa história de Davi, é que muitas das vezes na minha vida e na sua vida vão se levantar gigantes para mudar o rumo da sua história. Porque Davi era simplesmente um pastor de ovelhas, pequeno, fraco, e se a gente pudesse apostar em alguém naquele dia da luta, assim como hoje a gente tem um aplicativo de apostas, se a gente pudesse apostar, porque nós não podemos, porque nós somos crentes também, né? Certo? Achou que eu ia deixar essa. Nós não podemos, porque nós somos cristãos. Amém? Amém. Mas se nós pudéssemos apostar, e se nós estivéssemos lá, certamente nós não íamos apostar em Davi, porque ele era fraco aos nossos olhos. Só que Davi era fraco sem Deus. Quando Deus entrou no negócio, mudou a história. E muitas das vezes você que está sentado aí tem se achado fraco, ou então você tem achado o seu irmão fraco para conquistar alguma coisa, porque você olha pelos seus olhos humanos. E naquele momento pessoas apostaram que o gigante ia vencer, e Davi foi lá e venceu, porque Davi estava com Deus. Eu gosto muito de contar, quando eu estou ministrando ou quando eu estou pregando a palavra, testemunhos da minha vida, daquilo que Deus fez na minha vida. E hoje eu preparei isso para trazer. Talvez a galera que era da Gamboa, que já esteve na vigília da Gamboa, tenha escutado isso em alguma vez lá. Mas eu queria compartilhar para você a história da minha vida, que Deus fez na minha vida. Como eu disse, meu nome é Douglas Oliveira. Hoje eu tenho 30 anos. Só que quando eu nasci com um problema respiratório, que eu vivi internado. Vivi internado porque eu vivi com problemas respiratórios e minha família vivia comigo em hospitais da cidade. Eu já passei datas comemorativas dentro do hospital porque eu estava passando muito mal e às vezes muito próximo de morrer. Só que com 5 anos, uma vez, eu cheguei em casa e falei com a minha mãe o seguinte, mas sabe uma coisa que eu falei? Eu sempre fui evangélico. Minha família sempre foi evangélica. E uma vez eu falei com a minha mãe com 5 anos que eu não queria mais voltar para o hospital, porque eu não me sentia bem no hospital, e que eu queria que ela chamasse a minha família para que orassem por mim, para que eu não precisasse voltar para o hospital mais, com 5 anos de idade. Então minha mãe fez isso. Ela foi lá, chamou a minha família, morava num, como é que fala? Condomínio não, num quintal lá, com todo mundo da minha família morava lá, por parte de pai. Minha avó morava do lado, mas X morava do outro, a gente morava no meio ali. E minha mãe foi e chamou a minha avó, a minha X, para orar por mim. Claramente essa história não foi eu que
que posso estar contando porque eu lembro da história. Minha mãe conta, meu pai conta, minha irmã conta isso. E uma vez, quando ela chamou minha família para orar por mim, minha mãe disse que a minha avó chamou ela do lado de fora e falou o seguinte: olha, nós vamos orar por ele. A gente vai orar, mas a nossa oração vai ser para que Deus prepare ele e leve, porque ele não aguenta mais esse sofrimento e porque a gente sabe que ele não vai ser curado, porque os médicos já disseram que ele não vai ser curado. Então a nossa oração de hoje vai ser para que Deus prepare ele, prepare vocês, preparem a gente, para que a gente fique sem o Douglas. Então a minha mãe falou que ela repreendeu aquela palavra, e elas foram lá, oraram por mim, e com 5 anos de idade, até hoje, 25 anos depois, eu nunca mais voltei no hospital por causa de problema respiratório. Nunca mais precisei voltar ao hospital, ficar internado porque eu tive algum problema respiratório. Só que eu quero te chamar a atenção para uma coisa, principalmente pelo fato da minha avó ter dito que nós íamos orar para que Deus preparasse e levasse. Naquele momento ali, eu era uma pessoa improvável. Eu era uma pessoa improvável. Porque para muitos eu não viveria mais por conta desse problema. E mais uma vez o gigante se levantou sobre a minha casa, sobre a minha vida. Mas como eu disse no início, gigantes entram na nossa vida muitas das vezes para mudar o rumo da nossa história. Você pega isso na sua vida? Você entende isso? Gigantes entram na nossa vida muitas das vezes para mudar o rumo da nossa história. Daí eu cresci, sempre fui evangélico, sempre estive na presença de Deus, sempre fui muito ativo, mas eu também sempre fui na ordem cronológica da vida. Quando eu fui criança, quando eu fui juvenil. E muitas das vezes, quando eu era juvenil, as pessoas olhavam para mim e falavam que eu não seria nada, porque eu não tinha um comportamento de seriedade. Eu não seria um bom líder, porque eu não tinha comportamento de seriedade. Uma vez eu falei que eu gostaria de ser pastor, e falaram para mim: você nunca vai ser um pastor, porque você não tem um comportamento de seriedade. Fui crescendo, continuei me aperfeiçoando no ministério que o Senhor tinha me chamado, continuei vivendo essas experiências, vivendo tudo que o Senhor tinha para viver, mas as pessoas continuavam vendo em mim uma pessoa irresponsável, que eu não tinha responsabilidade com Deus, e talvez eu realmente não tivesse. Só que quando as pessoas olhavam para mim e diziam que o que eu seria, o que eu não seria, o Senhor já tinha preparado um plano para a minha vida. E sabe o que acontece? Hoje, com 30 anos de idade, queridos, estou no seminário metodista para ser pastor metodista. As pessoas disseram que eu não seria um bom líder. Hoje eu estou como presidente da Federação de Jovens da Primeira Região. Sou líder de célula da minha igreja local, seminarista ativo na minha igreja local. O Senhor tem me levado a vários lugares. Isso é uma promessa do Senhor também. Eu estar aqui hoje na Tijuca, na igreja metodista de Tijuca, é uma promessa de Deus. Quando eu tinha 17 anos de idade, uma pessoa, mesmo vivendo essa vida de irresponsabilidade, uma pessoa falou comigo o seguinte: olha, Deus está mandando te dizer que Ele está colocando o ministério nas suas mãos. Isso vai te custar. Você vai sofrer. Você vai viver longe de pessoas que você ama. Mas Ele manda te dizer uma coisa: fique tranquilo, porque Ele vai colocar pessoas do seu lado para que sejam suporte da sua vida, na sua vida espiritual. E Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. E eu nunca imaginei vir aqui na Tijuca. E hoje é uma promessa de Deus sendo cumprida, amém? Amém. Quando o pastor chegou, ele perguntou: você está onde? Qual igreja você está? Eu falei: estou na igreja metodista do Barata. Eu nunca ouvi falar do Barata. Eu nunca imaginei que eu estaria no Barata. Uma coisa também que é muito importante a gente falar é que muitas das vezes a gente cria uma expectativa na promessa que Deus fez para nós. A promessa foi: eu vou te levar a lugares que você nunca imaginou. Na minha cabeça veio o quê? Vou embora para os Estados Unidos. E eu estou lá no Barata. Barata e Realengo. Então pega esse
para você também, queridos. Pega a promessa, mas espera na promessa do Senhor, amém? A gente se frustra muito porque a gente cria expectativa em cima da promessa que Deus fez. A promessa de Deus era: vou te levar a lugares que você nunca imaginou. E eu realmente não imaginava estar aqui, não imaginava estar lá na Igreja Batista do Barata, não imaginava nem estar no Rio de Janeiro, porque eu vim numa cidade do interior do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, era uma situação improvável na minha vida estar aqui. Mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida e na sua vida. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso? Como foi dito, como eu falei aqui, eu era uma pessoa improvável, que as pessoas diziam que eu não chegaria em lugar nenhum, e hoje eu estou vivendo as promessas de Deus na minha vida. Se a gente pudesse terminar a palavra aqui agora, a palavra que eu tenho para você, querido, é o seguinte: você é aquilo que o Senhor disse que você é. Você tem aquilo que o Senhor disse que você tem. Você pode dizer isso para quem está do seu lado: eu não gosto de fazer isso, mas eu queria fazer isso hoje. Você é aquilo que o Senhor disse que você é. E muitas das vezes, eu e você estamos aqui, sentados no banco, a gente não consegue exercer o nosso ministério porque pessoas falaram que você não seria capaz. Porque um dia você ouviu dentro da sua casa que você não chegaria a lugar nenhum. Você não consegue exercer a sua adoração porque você está com aquela palavra dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Pessoas que disseram para você que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não seria ninguém, que você não tem capacidade de fazer nada. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer isso: você é aquilo que eu digo que você é. Não se permita ser rotulado por aquilo que homens dizem. Ontem nós tivemos a audição para o louvor regional da primeira região. E há 2 semanas atrás nós tivemos essa mesma audição lá no Sul Fluminense. E uma palavra que eu gosto sempre de falar quando a gente faz essa audição é que nós não estamos ali para avaliar se você é apto ou não a ser ministro de louvor. Eu não tenho essa responsabilidade de pastor, não tenho essa responsabilidade de dizer se você é apto ou não para o ministério que o Senhor te chamou. Se o Senhor disse que você é porque você é. Se o Senhor disse que você tem, é porque você tem. Não fique preso em rótulos de pessoas, rótulos que colocaram na sua vida. Em 2013, teve uma juvenilha, um congresso juvenil chamado Eu Sou Mais Que Um Rótulo. Esse tema sempre ficou marcado no meu coração, porque nós somos mais do que aquilo que as pessoas dizem que você é. Eu não sou um responsável, eu não sou aquele que não vai chegar a lugar nenhum, eu sou aquilo que o Senhor separou para a minha vida. E essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite, querido. Você é aquilo que o Senhor tem para você. E muitas das vezes eu e você ficamos presos nos nossos bancos, entramos e saímos da nossa igreja porque a gente não quer fazer nada, porque um dia alguém falou que você não seria capaz de fazer. Então eu quero que você repita comigo mais uma vez: eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Guarde essa palavra no seu coração. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus 22, do 1 ao 14. Eu queria pedir que alguém desse para mim, por favor. Do 1 ao 14. Mateus 22, do 1 ao 14. Parábola das bodas. De novo, inclui Jesus a falar por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que se lembrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram.
O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontraram. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Pode sentar. Em resumo, essa história conta que um rei chamou pessoas da redondeza para um casamento. E as pessoas que ele chamou foram pessoas selecionadas, seletivas. Só que essas pessoas que ele chamou não aceitaram o convite. Então ele chamou todo mundo que quis ir e foi para a festa. O resumo dessa história é isso. Por que eu estou te falando isso? Eu quero te falar dois lados de pessoas improváveis. A primeira eu já falei para você que você é aquilo que o Senhor disse que você é. E a segunda é essa. Muitas das vezes isso acontece na nossa vida. O Senhor todos os dias Ele nos chama a fazer, a servir, a adorar. Só que a gente muitas das vezes se acostuma com aquilo que a gente vive. Eu, por exemplo, já passei por um momento da minha vida onde eu estava indo no automático para a igreja, porque eu sabia que eu tinha que cumprir aquela escala, que eu tinha que fazer aquilo. E muitas das vezes passava pela minha cabeça assim: se eu parar de fazer, não vai ter ninguém para fazer. Se eu deixar de fazer, vai parar. E assim como a gente leu no texto hoje, o rei ele convidou pessoas seletivas e elas não aceitaram. Então a ordem dele foi o seguinte: chame quem quiser vir. A palavra que eu tenho para você também aqui nessa noite é o seguinte, filho. Se você foi chamado para exercer um ministério na sua igreja, você foi chamado para fazer alguma coisa, para erguer uma adoração ao Senhor, mas se você acha que você não precisa melhorar, que você não precisa fazer mais porque já está no automático, o Senhor vai levantar outra pessoa, porque você não é insubstituível. Quando o Senhor nos convida a fazer, a servir, a viver a obra dele, quando nós não aceitamos, Ele levanta pessoas improváveis para que façam no meu lugar e no seu lugar. Uma outra história que eu tenho da minha vida sobre isso é que eu cresci num berço evangélico, os meus pais faziam parte de banda, cresci nesse meio, e quando eu morava no interior, meu pai uma vez fez uma banda com pessoas da minha idade, eu devia ter uns 13, 12, por aí. Só que eu sempre gostei de tocar bateria, só que eu canto desde novo. Mas eu nunca gostei de cantar. Sempre gostei de tocar bateria. Aí meu pai fez uma banda completa, todo mundo lá. Aí um dia chegamos no ensaio, o baterista da banda, ele tinha ido embora da cidade, foi embora com a família. E eu já sabia disso durante a semana. Eu falei: agora é minha hora, chegou minha vez, vou ser o baterista da banda. Era tudo que eu queria. Só que meu pai insistia que eu tinha que cantar, que eu tinha que ministrar, que eu tinha que fazer isso. Tanto que quando eu era criança, eu sempre quis aprender bateria. Meu pai falava assim: você só vai aprender bateria depois que você começar a tocar o violão ou o teclado. Porque você canta, então você tem que tocar um instrumento de harmonia. É isso. E eu nunca gostei de tocar nenhum instrumento de harmonia, sempre quis tocar bateria. Aí eu achei que chegou a minha hora, vou chegar no ensaio, cheguei todo feliz lá. Quando eu cheguei lá, meu pai já tinha um baterista novo. Ele já estava lá. Eu saí daquela igreja no dia do ensaio, saí de lá, fui embora para casa, chorando muito.
Entrei no meu quarto, minha mãe viu que eu estava chorando e falou assim: o que aconteceu? Desesperada, já achando que tinha acontecido alguma coisa muito séria comigo. E eu cheguei chorando. E minha mãe falou, e eu falei assim: não aconteceu nada de sério não, só que meu pai sabe que eu odeio cantar, essa foi a frase que eu falei. Meu pai sabe que eu odeio cantar, que eu sempre quis ser baterista, e agora ele arrumou um baterista, e eu vou continuar cantando, passando vergonha, porque eu achava que cantar era passar vergonha. Vou continuar cantando. Aí a minha mãe falou assim: se você quiser, eu falo com seu pai, você não precisa mais cantar na banda. Tudo resolvido. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor te deu um dom. Se você não souber usar, ou se você não quiser usar, ele morre. Estou te contando isso porque às vezes você também está enterrando um dom que Deus te deu. Estou te contando isso porque talvez você está enterrando um chamado que Deus tem para a sua vida. Estou te contando isso porque talvez você esteja deixando de servir o Senhor aqui na sua igreja local, porque você acha que você não é apto para aquilo, ou porque tem pessoas melhores que você, ou porque você acha que você é muito bom e a igreja não é muito boa para que você faça isso. Conheço igrejas, não aqui no Brasil, lá, nem metodista, que tem pessoas que são muito boas naquilo que elas fazem, mas elas não fazem na igreja local porque elas entendem que aquilo ali não cabe a elas. Aquilo que o Senhor preparou para você, querido, só Ele tem o controle de mudar. Se o Senhor te chamou para servir aqui na igreja metodista da Tijuca, é aqui que você vai servir. Se você não quiser servir, beleza, você tem essa opção. Mas não fique achando que esse lugar não vai ser preenchido, porque o Senhor vai levantar um improvável para que faça no seu lugar. Eu não tenho muita coisa para falar sobre isso. Só que eu queria que você guardasse duas coisas no seu coração. A primeira é: você é aquilo que o Senhor disse que você é. E a segunda coisa é: se você não fizer, o Senhor vai levantar um improvável para que faça no seu lugar. Assim como aqueles convidados que não aceitaram o convite para estar na festa, e foram outros tantos convidados, e a festa aconteceu. O que não podia acontecer era não acontecer a festa, e ela aconteceu. E nessa noite o Senhor nos convida a tomar uma atitude diferente com Ele. E eu quero te convidar nessa noite a você tomar uma atitude diferente com Ele. Queria tirar esse tempo para nós orarmos juntos. Se você pudesse colocar de pé mais uma vez. Essa noite o convite que eu tenho para você, querido, é: se você nessa noite quer quebrar cadeias, derrubar muralhas, tudo aquilo que tem atrapalhado a sua adoração, tudo aquilo que tem travado o seu louvor, quero te convidar nessa noite a você tomar uma atitude com Deus. Se você puder colocar a mão sobre o seu coração e abrir a sua boca e falar para Deus qual área que Ele precisa atuar nessa noite, onde Ele precisa mexer, o que Ele precisa tirar, o que Ele precisa colocar para que a nossa vida seja transformada. Eu queria te dar esse tempo para que você falasse com Deus. Essa noite o Senhor nos convida a lançar por terra tudo aquilo que atrapalha nosso louvor, nossa adoração, tudo aquilo que te prende. Toda a palavra que foi lançada sobre a sua vida, nós queremos jogar por terra agora em nome de Jesus. Todos os rótulos que foram colocados na sua vida, há cadeias para serem quebradas aqui nesse lugar, nessa noite. Convidar você a orar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que tem atrapalhado você de servir,
de adorar o Senhor. Nós queremos jogar, Senhor, por terra todo o medo, toda a culpa. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga, eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo. Eu sou. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho de de viver